Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Online conosco, lá na Prefeitura, e vai falar um pouquinho de alguns temas relevantes sobre a Amargosa, principalmente nesse momento de pandemia. Júlio, está me ouvindo aí? Seja bem-vindo mais uma vez à Criativa Online. Bom dia, Ivanildo, bom dia aí a todos os internautas que nos acompanham pela Criativa. Estou aqui à sua disposição para a gente dialogar nesse momento tão complicado, tão difícil que a humanidade está vivendo, e nós entendemos ser fundamental mantermos a transparência, o diálogo e a comunicação com a população para que a gente possa, através das informações a informação que ajude a população a enfrentar esse momento. Ainda mais a gente sabe que em tempos de notícias falsas, fake news, é fundamental que a gente procure se informar pelos veículos de comunicação que têm credibilidade e que podem ajudar a contribuir com essa informação oficial e com a verdade para que a gente possa enfrentar com os menores impactos possíveis essa crise que a gente está passando, e a Criativa é um desses veículos. Portanto, é claro que muitas ações estão sendo tomadas, Júlio, em Amargosa e no Brasil inteiro, claro, no mundo inteiro, porque a pandemia é mundial e o coronavírus chegou, né, sem que todos estivessem preparados, principalmente o poder executivo municipal, estadual e federal. Fala um pouco das ações que estão acontecendo na Prefeitura de Amargosa. Algumas reuniões aconteceram desde o início da pandemia, quando foi decretado o fechamento, inclusive o não funcionamento das escolas municipais aí em Amargosa. Fala um pouquinho das ações que tem. 20 pessoas, inclusive eventos culturais, políticos, religiosos, sociais, públicos ou privados, e a partir daí uma série de medidas restritivas foram sendo tomadas. Então, um dos caminhos foram essas medidas restritivas. Um outro caminho que nós adotamos foram as medidas de preparar a assistência à população do ponto de vista da saúde. Então, montamos um PA, que é um pronto atendimento no hospital, uma ala isolada do hospital, com a equipe própria, que não se relaciona, não se mistura com as demais equipes do hospital, justamente para evitar a possibilidade de contaminação. Então, uma equipe própria, no espaço próprio dentro do hospital, para atender apenas os casos suspeitos da Covid-19, do coronavírus, e das síndromes gripais. Por que isso? Os sintomas da Covid se assemelham aos das síndromes gripais. Febre, tosse, espirro, dores, que é chamada de mialgia, falta de ar, então uma série de dor de garganta. Então, todos esses sintomas estão sendo tratados e recebidos no espaço apropriado do hospital, com equipe própria, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e demais profissionais necessários para esse suporte. Um custo alto, um investimento alto da Prefeitura, com recursos próprios da Prefeitura, que giram só esse espaço, que gira em torno de R$100 mil por mês, mas a gente achou necessário para apoiar a população de Amargosa. Inclusive, desses cerca de 15 leitos que foram montados nesse PA, nesse pronto atendimento, 5 são com respiradores mecânicos, aqueles ventiladores mecânicos, que é necessário e que a gente está vendo aí o Brasil inteiro demandando, e a maioria dos municípios não tem nenhum. Inclusive cidades muito maiores que Amargosa, como eu vi essa semana Porto Seguro anunciar que tinha 2 respiradores mecânicos. Amargosa tem 5. Então, ou seja, há uma certa preparação, uma certa estrutura para acolher os casos de Covid que porventura possa ocorrer. A gente pede a Deus e trabalha muito com medidas muito duras para que não ocorram. Mas se ocorrer, estaremos preparados para receber aqui em nossa cidade a nossa população. Além disso, a preparação também das equipes básicas de saúde para fazer todo o trabalho nas unidades de saúde, com os protocolos adequados, com as EPIs, máscaras, protetor facial, avental, luvas.
tudo, que ficou muito caro nesse período. Júlio, tá me ouvindo aí, Júlio? Seu áudio cortou um pouquinho. Olá, você amigo internauta, estamos aqui nesse momento batendo um papo com o prefeito de Amargosa. Tá me ouvindo, Júlio? Vai restabelecer a conexão já já. Júlio estava falando de todas as ações que a prefeitura está fazendo no combate ao coronavírus em Amargosa, em toda a região. Eu ouvi Júlio falando, inclusive, é importante a questão de ter 5 respiradores no hospital de Amargosa, caso tenha algum caso confirmado futuramente em Amargosa. Informação importante, Júlio. Sim, como eu estava... Quer completar alguma coisa? Porque o seu áudio foi cortado, não foi? Até onde você ouviu? Ah, ótimo então. Então falar do comércio também, falar de economia, Júlio. Foi decretado do dia 20, né? Decreto 37/2020 sobre a reabertura de parte do comércio, com algumas restrições. É importante que a gente perceba a cobrança dos comerciantes, das empresas, de reabrirem essas empresas para também não causar desemprego. E um dos problemas principais no Brasil, a Amargosa não foge dessa regra. A fábrica, por exemplo, recentemente demitiu mais de 100 pessoas. Né? Fala as medidas, o que é que vocês estão pensando com relação à economia também, comércio e emprego em geral, Júlio? Sim, Vanildo. Antes de entrar nessa questão da economia, só complementando a resposta anterior, informar que além dessas medidas de restrição de fluxo de pessoas e aglomeração, além das medidas de assistência à população na saúde, nós tomamos outras medidas, como, por exemplo, o estabelecimento de barreiras. A Amargosa foi uma das primeiras cidades da Bahia a estabelecer as barreiras sanitárias para testar, olhar as pessoas que estão chegando na cidade, verificar se estão vindo de áreas que têm já casos positivos, promover o isolamento de pessoas que venham de cidades com casos positivos ou que têm algum tipo de sintoma. Então, a gente, nas 4 principais entradas da cidade, temos barreira durante o dia para fazer essa triagem e orientar também a população. Além disso, eu determinei as secretarias que estavam com seus funcionários sem trabalhar por conta da suspensão das aulas e de outras atividades, que fizessem uma grande força-tarefa com outros parceiros, como o Senac, por exemplo, e outros voluntários, e muita gente que doou material para produção de máscaras e doação dessas máscaras para a população. Essas máscaras estão sendo produzidas, a gente aí já está chegando a quase 10 mil máscaras produzidas por essa equipe, por essa força-tarefa, que estão sendo distribuídas na Feira Livre, na porta dos bancos, nas filas dos bancos, que tem sido um grande problema para todas as cidades do Brasil por conta do pagamento do auxílio emergencial, no comércio e em todas as áreas de maior circulação. Uma outra medida também de prevenção que a gente adotou aqui é a desinfecção das ruas com uma solução de água hipoclorito, que é o que é recomendado pelos profissionais de saúde que orientam fazer essa desinfecção. Então a gente tem a equipe com carro-pipa, com as máquinas postais, fazendo essa pulverização no comércio, na porta dos bancos, na Feira Livre, em todas as áreas de grande circulação, entre outras medidas que a gente tem tomado. Entrando na questão da economia que você citou, a gente sabe que além da crise da saúde, junto com ela, por conta da restrição de movimentação, de circulação e de comercialização, vem a crise da economia, que também causa um grande impacto para a população e principalmente para a população mais pobre. E a gente sabe que precisa também enfrentar isso. Lógico que em todos os países do mundo, essa é mais uma atitude que é tomada pelo governo federal. Por quê? Porque prefeitura e Estado não podem ter reservas cambiais, reservas financeiras, não pode emitir moeda, não pode vender títulos da dívida pública para poder gerar dinheiro e, com isso, atender uma demanda momentânea. E, nesse sentido, é uma atribuição específica, constitucional e por lei do governo federal. Mas a gente tem tomado algumas medidas aqui em Amargosa para tentar contribuir com esse momento e ajudar os trabalhadores, os empresários e os cidadãos em geral a passarem por esse momento tão difícil que é, junto com a crise da saúde, a crise da economia. Quais foram as medidas que nós adotamos aqui? Primeiro delas, suspender a cobrança de IPTU do ano de 2020
de alvará e todas as taxas do ano 2020, prorrogando esse pagamento para o final do ano, a partir de novembro, dezembro, quando a crise a gente espera que já esteja debelada, que já tenha passado. Além disso, também por decreto com a calamidade pública, eu suspendi por 90 dias a cobrança de qualquer dívida ativa do município. Então, ou seja, qualquer pessoa que deva ao município, ficou suspenso por 90 dias essa cobrança, seja de débitos parcelados ou de outros débitos que não tenham sido parcelados ainda. Justamente para aliviar esse fardo que já está tão pesado para os trabalhadores, para os cidadãos, para a população e para os empresários em nossa cidade. Junto com isso, também ficaram prorrogadas as certidões negativas, também por 90 dias, enquanto durar esse período que o decreto de calamidade estabelece. Além disso, a gente sabe que um outro problema, Ivanildo, é a alimentação das pessoas, né? A gente sabe que tem várias pessoas de forma voluntária doando cestas básicas, ajudando, contribuindo, mas a prefeitura também assumiu essa missão porque entende que não é possível a gente permitir que o povo de Amargosa passe fome. Então, estou fazendo também um investimento alto com recursos próprios, porque aí existem duas coisas diferentes. Uma delas é o recurso da alimentação escolar, que houve uma lei que só foi aprovada no início do mês e que só veio, de fato, uma regulamentação do Ministério da Educação no meio do mês agora. Mesmo assim, a Prefeitura, sabendo que esse recurso é muito pequeno, só para você que está nos ouvindo e assistindo ter uma ideia, a Prefeitura de Amargosa recebe R$52 mil por mês para atender a merenda escolar de todas as escolas, de todas as creches, que são cerca de 5.150 alunos. Se você dividir esse valor de 52 mil por 5.150, dá em torno de R$10. Ou seja, é um valor muito pequeno para poder alimentar durante um mês inteiro, R$10 para alimentar um mês inteiro um aluno, alguns deles de creche, por exemplo, que recebem 5 refeições diárias. Mas a Prefeitura de Amargosa está complementando esse valor para poder a gente fazer uma distribuição de um valor médio de um kit por aluno de R$30, um valor médio de R$32 por aluno, para que cada um receba um kit em sua casa. Se a família tiver mais de um aluno, vai receber 2 kits ou 3 kits, correspondente a quantos alunos tem daquela família na rede municipal de educação. Mas mesmo assim, sabendo que esse recurso é muito pequeno, a Prefeitura está comprando cestas básicas com recurso próprio da Prefeitura, através da assistência social, aí já não é a educação, já não é a alimentação escolar, para doar às famílias mais carentes, sejam aquelas que tenham alunos, filhos, parentes na rede municipal de educação, ou que também não tenha, por exemplo, um profissional autônomo, um ambulante, que nesse período está sem poder exercer as suas atividades. Então a Prefeitura também vai dar a cesta básica para essas pessoas conseguirem enfrentar esse momento. Só para você ter ideia, essa primeira aquisição é uma aquisição de 2.000 cestas básicas, no valor de mais de R$200 mil, só da Prefeitura de Amargosa. Além disso, ainda respondendo o que você me perguntou, em Amargosa a gente fez 3 etapas. A primeira delas, a gente restringiu completamente o funcionamento do comércio, liberando apenas os serviços e produtos essenciais como supermercados, padarias, postos de combustível, banco e lotéricas. Entendendo que Amargosa não tinha nenhum caso e que a região também não tinha nenhum caso, a gente ampliou um pouco mais e liberou casa de material de construção, de casas de peça, oficinas, porque entende que esses estabelecimentos alimentam uma cadeia produtiva muito maior. Você tem ideia, centenas de pessoas em Amargosa sobrevivem da construção civil, ou fazendo bico ou trabalhando em obras. Então, material de construção era fundamental também, serralheria, marmoraria, serraria, eram estabelecimentos importantes de estarem abertos. E aí a gente flexibilizou para esse ramo também. Visto que a gente continua sem caso em Amargosa e na região, as cidades vizinhas, só veio ter um caso confirmado agora, que foi a cidade de Laje, a gente mudou o critério justamente para manter a prevenção, mudou o critério de funcionamento do comércio. Como assim? Nós não permitimos indiscriminadamente a abertura por setores, por ramo de atividade. E sim, através de um termo de compromisso que os estabelecimentos assumissem a responsabilidade pela abertura e por todos os cuidados necessários impostos pela Prefeitura, como a utilização de máscaras e EPIs para todos os funcionários, a limitação
de pessoas no interior dos estabelecimentos no limite máximo de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, ou seja, se uma loja tem 40 metros quadrados, só seria permitido a entrada de 4 pessoas. Por quê? Justamente para, em vez da gente abrir indiscriminadamente setores que não estavam cumprindo essas regras, a gente só permitir a abertura de estabelecimentos que garantam o cumprimento dessas regras, e aí estamos sendo os mais rigorosos na fiscalização e na punição. No sábado passado, agora mesmo, nós fechamos 4 comércios em Amargosa que não estavam respeitando as medidas estabelecidas no decreto. E por fim, daquilo que você perguntou, a fábrica Ferracini de fato fez uma dispensa de cerca de 100 funcionários. Eles tinham 700 funcionários, dispensou 100, que são aqueles apenas que estavam em contrato de experiência. Por isso que foram dispensados. E aí eles ingressaram nessas medidas do governo de apoio às empresas, mas com a garantia de, retomando as atividades, retornar também contratando esse pessoal, se o mercado voltar gerando demanda para a fabricação também de calçados. Então há esse compromisso da Ferracini de recontratar esse pessoal, como há também o compromisso de manter um projeto de parceria da Prefeitura com a Ferracini para a construção de mais um galpão com o potencial para contratação de 400 funcionários a mais, ou seja, além dos 700, que é o que a capacidade instalada da fábrica hoje permite, a construção de mais um galpão para a contratação de mais 400. Então, a gente já tem uma boa perspectiva para quando essa crise passar, a gente conseguir gerar ainda mais empregos aqui na cidade de Amargosa. Aí. Muitos temas relacionados à pandemia nesse período, a economia nós falamos agora há pouco. Claro que toda gestão precisa se preocupar também com o desemprego. Júlio já falou que tem se preocupado com isso. Tem uma pergunta aqui, Júlio, através do WhatsApp. É claro que nós estamos falando de economia e saúde, e a saúde não vai fugir do tema até o finalzinho da nossa participação. Algumas pessoas estão falando os cuidados que a prefeitura está tendo, principalmente a Secretaria de Saúde, relacionado à dengue. Tem muitos casos de dengue em Amargosa, chikungunya, zika também, né? São doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Fala um pouco do combate também à dengue em Amargosa, não só com relação à precaução contra o coronavírus. Sim, de fato, a gente está vivendo um momento onde a gente tem que combater a pandemia da Covid-19 ao passo também e ao tempo que a gente precisa enfrentar essa epidemia de dengue que a gente está vivendo, não só em Amargosa, mas no território nacional como um todo. A gente está realmente aqui com muitos casos de dengue, os registros apontam dengue e chikungunya, alguns casos menos do que dengue, mas também alguns casos de chikungunya, que realmente nesses 2 últimos meses tem sido bastante intensos a procura nos hospitais, nas unidades de saúde, por conta das pessoas que estão realmente contraindo essas doenças. E de fato é um grande problema. A gente tem trabalhado bastante aqui, Ivanildo, e pedido também a colaboração da população, porque essas são doenças que a gente só vai conseguir combater com a colaboração das pessoas. Por quê? Porque nós temos, de fato, um grande problema, que é o acúmulo de lixo nos quintais, nas casas, locais que servem de criadouro para os mosquitos, as larvas dos mosquitos. Então você que está nos assistindo tem um papel fundamental no enfrentamento da dengue na nossa cidade, não deixando garrafas, tampas, cacos de telha, cacos que fazem o recipiente para plantas, nada que possa acumular água pode ser deixado de lado. Você precisa tomar cuidado para não deixar calhas, as bicas dos telhados que às vezes estão amassadas, a água não escorre, fica ali empoçada. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados e a população pode contribuir muito com o combate à dengue. Paralelo a isso, a Prefeitura tem feito seu papel, tem feito as visitas nas casas, tem feito o trabalho de bloqueio nos bairros. A gente tem que estar com a equipe, com aquelas máquinas costais, fazendo a pulverização de inseticida em áreas que tem maior incidência de casos. Fizemos na semana passada
no bairro de Santa Rita, no loteamento Santo Antônio, em algumas outras comunidades. Hoje estamos fazendo no Cajueiro e outros bairros aqui de Amargosa, porque a gente entende que precisa realmente combater com inseticida, no caso onde já tem muitos mosquitos na cidade. Mas para evitar isso, de fato, a população precisa colaborar. Ainda mais no momento, Ivanildo, é bom que você pesquise isso aí e possa também nos ajudar a divulgar, que o Ministério da Saúde, porque aquele larvicida, que é aquele pozinho que os agentes de endemias, quando entram numa casa, coloca no tanque, coloca no vaso da planta, coloca em locais que pode acumular água, para não permitir que as larvas, os ovos colocados pelo mosquito virem larvas e mosquitos, para combater a larva, que é chamada de larvicida, não está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. E a prefeitura não pode comprar, é proibido, o Estado não pode comprar, é proibido, só o Ministério da Saúde pode comprar e fornecer para estados e municípios. E, infelizmente, há alguns meses, o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, não tem fornecido esse larvicida, o que dificulta o trabalho das prefeituras do Brasil inteiro no combate à dengue. Por que isso? Porque você não pode fazer esse trabalho preventivo de não permitir que a larva vire mosquito. Depois que vira mosquito, aí tem que ser o veneno, tem que ser o inseticida, de fato, que é um trabalho muito maior e que mais difícil de fazer o controle com inseticida. Então a prefeitura tem feito trabalho... É o hipoclorito? Oi? Não é o hipoclorito? Não é o hipoclorito. O hipoclorito a gente tem usado para limpar as cidades por conta da Covid, para matar o vírus da Covid. Se porventura tiver, a gente tem limpado a cidade, porta de banco, feira, locais de grande circulação. Você fala o insumo utilizado, que chega às prefeituras... Utilizado pela dengue é um larvicida. Larvicida, é um produto, sim. Um larvicida. Pesquise isso depois aí e você fazer uma matéria sobre isso é importante. Certinho. O Ministério da Saúde é o único responsável para comprar esse larvicida e ceder para estados e municípios. Eles não têm feito isso, o que dificulta o trabalho dos agentes de endemias. E aí a gente não consegue controlar, depois tem que combater o inseto, que é mais difícil, porque o inseto voa, você precisa fazer com inseticida, com veneno. Então, realmente, a gente está tendo essa grande dificuldade, por um lado, por conta do problema da falta desse larvicida que o Ministério não tem oferecido, e por outro também porque a gente precisa contar com a parceria, com a colaboração da população. Então, faça um trabalho, você que está nos ouvindo, na sua casa, na sua rua, converse com o seu vizinho, com a sua comunidade, para que todos colaborem e não deixe nada que possa acumular água de chuva ser foco de criadouro para o mosquito da dengue. Isso aí, Júlio. Só mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, Júlio. Inclusive, o parceiro aí das prefeituras, dos prefeitos do Vale de Criçá, Zé Renato, prefeito de São Miguel, também está acompanhando ao vivo. Também a Sônia Andrade, Valmir Caldas e Amargosa também, um músico, né, parceiro de Amargosa também. Daniel Nunes, Amargosa no rumo certo, parabéns prefeito. Eide Santos, parabéns prefeito também. Tem outras pessoas que estão participando aqui, Nativa Mercedes, e outras pessoas que a gente pode também passar alguma pergunta para a Júlia enquanto a gente finaliza a nossa entrevista. Júlio, voltando à questão do coronavírus, é um tema pertinente, e a gente traz aqui a questão também das barreiras sanitárias, né? Algumas pessoas que vêm de fora têm reclamado, poxa, porque a barreira sanitária, a gente não consegue entrar na cidade, mas é importante ressaltar que a barreira sanitária é fundamental para detectar o início da Covid ou qualquer doença gripal, né? Pelo menos medindo a temperatura das pessoas que adentram a cidade de Amargosa, né? Verdade, Ivanildo. Você faz essa colocação muito importante. As barreiras é uma das estratégias, medidas utilizadas pela prefeitura mais eficientes, mais eficazes, porque ela consegue fazer não só essa triagem. Primeiro, ela consegue evitar, em algumas situações, pessoas que possam vir de forma desnecessária para a cidade. Então, é um trabalho importante. O outro trabalho é essa triagem que você cita, porque nas barreiras nós temos a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, e junto com elas nós temos também os profissionais de saúde que estão lá medindo a temperatura, fazendo um questionário para saber de onde essas pessoas estão vindo, se a cidade de onde eles estão vindo tem caso positivo, se a pessoa que está no carro, alguma das pessoas tem algum sintoma como febre, tosse, dor de garganta, e a partir desse levantamento, identificada qualquer uma dessas situações, é feito um termo de isolamento e a pessoa fica isolada por cerca de 14 dias
sendo monitorada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Amargosa diariamente. Então, ou seja, a pessoa chegou, está com febre, ou veio de uma cidade que já tem caso positivo, ela preenche um relatório, assina um termo de compromisso de ficar em isolamento, fica em isolamento na casa por 14 dias e é monitorada pela prefeitura. Por isso, quando a gente lança aquele boletim, tem lá 50 pessoas monitoradas, outro dia 60, outro dia cai para 40, outro dia para 70. Por que isso? Porque a gente está monitorando todas as pessoas que entram em Amargosa ou que já estão aqui e apresentam alguns desses sintomas, para que a gente possa, de fato, antes mesmo das pessoas serem testadas, a gente já evitar que, se porventura ela tenha contraído o vírus, ela transmita para outras pessoas. Porque esse vírus é um vírus de fácil transmissão e a gente precisa tomar medidas duras que são necessárias. Por isso que a gente pede a compreensão da população e a colaboração, porque as barreiras são importantíssimas. Infelizmente, a gente não consegue manter as barreiras 24 horas, todos os dias, nas 4 entradas da cidade, porque a Amargosa não tem 1 ou 2 entradas, tem 4 principais entradas, e aí a gente tem usado, por isso que é uma estratégia muito cara, que a prefeitura tem gastado muito recurso, mas eu não tenho limitado recurso, porque sei da importância e da eficácia que essa medida tem para esse enfrentamento que a gente está passando nesse momento. Pois é, também a prefeitura disponibilizou para a população, dando mais informação, a plataforma com boletim epidemiológico, né? Importante, nesse momento de isolamento social, as pessoas não podem ir às secretarias, ou pelo menos devem evitar aglomerações, e a prefeitura está disponibilizando uma plataforma digital para acompanhar de perto tudo que está acontecendo também sobre os casos monitorados, casos suspeitos em Amargosa também. Importante todo esse investimento, Júlio. Ivanildo, é importante você colocar isso para a gente, mais uma vez, falar sobre a importância das pessoas ficarem em casa, ficarem isoladas, só irem à rua em caso de extrema necessidade. E se por acaso for à rua nesses casos de extrema necessidade, não deixar de usar máscara. Felizmente a gente tem visto já as pessoas começando a aderir ao uso da máscara em Amargosa. Tem uma lei estadual agora do governo da Bahia, da Assembleia Legislativa, que obriga a utilização de máscaras. A prefeitura também já estabeleceu por decreto. Então, ou seja, há uma série de medidas para que a gente possa obrigar as pessoas a usarem máscaras. Mas nada é tão eficiente como a conscientização e a iniciativa individual de cada um e de cada uma de se proteger e de proteger o seu irmão, o seu próximo, a pessoa que está ao seu redor. É um princípio cristão, eu tenho dito isso em todas as entrevistas, em todas as lives que eu faço, porque a gente precisa apelar para esse sentimento cristão e de responsabilidade com o outro. Cristo nos ensinou, ame ao próximo como a si mesmo. Então é isso que a gente precisa praticar. E hoje, a coisa mais importante que a gente pode fazer para cuidar de nós e do outro é ficar em casa e se ir à rua usar máscara. Por isso, a prefeitura tem disponibilizado para a população, Ivanildo, vários canais de comunicação para que facilite a relação do cidadão com a prefeitura. Então, é um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo desde o ano passado, até porque a gente entende que hoje o mundo é digital, o mundo é eletrônico, as pessoas têm cada dia mais demandado serviços à distância e a gente entende que isso gera eficiência, celeridade e mais serviços prestados com qualidade à população. Então, a gente já vinha desenvolvendo. E a questão da pandemia só antecipou um lançamento que a gente faria ainda esse ano de várias plataformas digitais onde a população de Amargosa pode acessar todos os serviços da prefeitura. O boletim epidemiológico é um deles, que no aplicativo digital chamado Amargosa Digital pode ser acessado com todas as informações de casos monitorados, casos descartados, casos aguardando testagem, não só de Amargosa, mas da Bahia e do Brasil e do mundo todo. Pode ser acessado pelo Amargosa Digital, e lá também no Amargosa Digital você pode acessar vários serviços da prefeitura. Pode pedir troca de lâmpada se tiver lâmpada queimada na sua rua, pode pedir estrada se a estrada estiver ruim, pode pedir limpeza e coleta de lixo, pode acessar os servidores, acessar o setor pessoal da prefeitura, o RH. Então, tudo através de um aplicativo ou de telefones que são disponibilizados para a população. Além disso, por conta da Covid-19, nós lançamos também 2 serviços muito importantes. O primeiro deles é para tirar informação, para receber informação sobre a Covid-19. Ou seja, quem tem qualquer dos sintomas não precisa ir à unidade de saúde.
liga para um telefone onde nós estamos com técnicos da saúde, passando informações e orientando as pessoas para que ela não precise se arriscar e colocar em risco também outras pessoas, indo, se você tiver apenas corizando ou com dor de garganta, ir numa unidade de saúde, não é necessário. A gente só orienta que vá à unidade se realmente tiver falta de ar ou um conjunto de alguns sintomas. E tudo isso pode ser informado por esse número que tem sido disponibilizado pela Prefeitura para informar a população. Um outro serviço também, que é inovador e que eu não vi ainda em nenhum outro local, mas a Amargosa lançou mão desde o início dessa crise de saúde, foi o Alô Psicólogo. O que é isso? A gente reuniu os psicólogos da Prefeitura que estavam com serviços suspensos, por exemplo, do NASF, do CAPS, da educação e até da própria saúde e da assistência social. A gente reuniu esses psicólogos e disponibilizou também 2 números de telefones, porque a gente sabe que nesse momento de isolamento bate a depressão, a ansiedade, a tristeza e as pessoas podem adoecer. E com isso a gente disponibilizou cerca de 5 ou 6 psicólogos que estão atendendo esses chamados por telefone para orientar como a pessoa pode passar melhor por essa crise, como ela pode receber orientação, que tipo de atividade pode exercer em casa para ocupar seu tempo. Então, e conversar realmente e orientar essas pessoas. Então, são 2 serviços importantes que a gente lançou, fora todos esses outros serviços que são habituais do dia a dia da Prefeitura e que hoje já podem ser acessados por telefone ou pelo aplicativo Amargosa Digital, que também nesse aplicativo Amargosa Digital as empresas podem se cadastrar de Amargosa, restaurantes, bares, lanchonetes, loja de roupa, de sapatos, supermercados, se cadastra no aplicativo e o cidadão que quer comprar pode acessar o aplicativo e entrar direto no WhatsApp, no telefone, no contato dessas empresas por esse aplicativo Amargosa Digital, também para facilitar as relações comerciais nesse momento de isolamento social. Aqui na Criativa, todos os prefeitos do Brasil, aí a necessidade, Júlio, de usar máscara, principalmente no comércio onde há aglomeração de pessoas. Nós percebemos também o número muito grande de pessoas aglomeradas, principalmente nas filas dos bancos, na Caixa Econômica, nas lotéricas, para receberem o auxílio emergencial. Tem alguma atitude por parte do governo municipal para padronizar essas filas? Essas lotéricas, a Caixa, os bancos, serão punidos se não cumprirem as medidas que vocês adotaram no decreto? Vanildo, a gente tem dialogado bastante com esses setores, porque entendemos que eles são importantíssimos, fundamentais e indispensáveis nesse momento. Por conta da própria crise que a gente está passando da saúde com consequências na economia, essas instituições financeiras, as lotéricas e os bancos, elas estão agora prestando o serviço de fornecer o auxílio emergencial para a população. Então eles não podem ser fechados. Então nós temos construído um diálogo permanente com eles e a Prefeitura tem feito o que pode. Porque os bancos, na verdade, estão sob um guarda-chuva que é federal, que é do Banco Central. O Banco Central que normatiza isso. E no caso específico do auxílio, a gente vê de fato um erro muito grave do governo federal que não padronizou, melhor, que não estabeleceu critérios melhor para distribuir essas pessoas ao longo dos dias, para não gerar esse acúmulo de pessoas. E, inclusive, muitos relatos de pessoas que estão tendo dificuldade de gerar o código pelo aplicativo, se não me engano é o Caixa Tem, para receber o auxílio. Então, isso tem feito com que pessoas vá várias vezes ao banco ou vá desnecessariamente ao banco. Então, é um problema, de fato, que o governo federal precisa enfrentar, mas aqui em Amargosa a gente não tem deixado de enfrentar esse problema, mesmo sabendo que seria uma responsabilidade do governo federal. O que é que nós temos feito? Primeiro, a gente tem distribuído máscara para todas as pessoas nas filas dos bancos, todos os dias, porque entendemos que se a gente não pode evitar aglomeração, porque muita gente está procurando o benefício do que o governo está oferecendo a partir da lei aprovada pelo Congresso Nacional, nós precisamos pelo menos evitar a transmissão dessas pessoas que estão lá nesse local. E a forma mais eficiente para isso é a utilização de máscaras. Então, todos os dias, a Prefeitura tem distribuído gratuitamente máscara para todas as pessoas nas filas dos bancos.
Uma outra ação que a gente tem tomado é, todos os dias também, no final do dia, a gente tem ido com a nossa equipe fazer a desinfecção, que é isso, limpar, higienizar as áreas do banco, corrimão, porta, lugar de sentar, da parte externa dos bancos onde as filas acontecem. Porque a gente entende que, se porventura alguém passou ali contaminado, com essa desinfecção que é feita com o carro-pipa e com as máquinas costais que eu já falei, a pulverização, com a solução de água com hipoclorito, a gente elimina o vírus e no dia seguinte começa todo o trabalho novamente. Então, são medidas que a Prefeitura tem tomado para tentar não permitir que ocorra a transmissão do vírus nesses locais que estão acontecendo a aglomeração de forma inevitável, que é a porta dos bancos, por conta da concessão dos benefícios desse momento de enfrentamento à Covid-19. Mas a gente pede a compreensão também, não só do banco, mas das pessoas que estão lá, de resguardar pelo menos o distanciamento de 1,5 metro, de uma pessoa para outra na fila. A Prefeitura chegou, inclusive, com os bancos, fazer marcação no chão. E a gente sabe que às vezes as pessoas descumprem essa medida. Então, pedimos também a colaboração, a Prefeitura tem feito a sua parte, mas pedimos a colaboração das pessoas para resguardar esse distanciamento e, sobretudo, só ficar na fila de máscara. Não tire a máscara, não deixe de usar máscara, respeite, não encoste muito nas pessoas, não aperte mão, para que a gente possa, de fato, evitar a transmissão nesses locais de maior aglomeração. É isso que eu ia complementar, Júlio. As pessoas sabem do perigo que tem a aglomeração, as pessoas estarem juntas umas das outras, né? Tem as marcações dos bancos também. É claro que a população tem uma parcela de culpa por esse aumento de contaminados com Covid-19. Até ontem tinha quase 78 mil pessoas já infectadas. Felizmente, metade delas já estão recuperadas. Mas também as declarações, ações do presidente Jair Bolsonaro de ir às ruas e participar, fugir do isolamento social, tem contribuído? Só ressaltar que a gente perdeu com o Júlio, para a gente finalizar a nossa entrevista. Tem algumas pessoas participando, a gente vai tentar ainda restabelecer a conexão com o Júlio. Uma entrevista muito explicativa, falando de todo o trabalho que está sendo desenvolvido lá na cidade de Amargosa. A gente ainda aguarda a conexão com o prefeito de Amargosa. Júlio já está voltando aqui. Júlio, está me ouvindo agora, Júlio, novamente? Estou, lhe ouço. Tranquilo. Caiu a conexão, mas Júlio voltou aqui. A gente já está finalizando. É claro que são muitas perguntas, inclusive, Júlio. Liliane Souza, de Amargosa, também está perguntando. Por favor, pergunta ao prefeito sobre as ações para o combate à dengue. Está alarmante. Eu, por exemplo, estou na 3ª vez, estou com dengue. Quando penso que vou melhorar, volta tudo de novo. Júlio já falou do trabalho, viu, Liliane, que está sendo feito no combate à dengue. Portanto, acompanhe a matéria completa logo assim que nós finalizarmos. Outro tema importante, Júlio, comércio funciona no dia 1º de maio. Né? A gente publicou essa matéria ontem, portanto, funciona no dia 1º de maio, no dia 2, no sábado, já não funciona, ficará fechado. Portanto, é uma forma de compensação também, esses dias perdidos pelos comerciantes de Amargosa, Júlio. Na verdade, Ivanildo, isso foi um acordo feito entre a associação comercial, que representa os comerciantes, ou seja, os empresários, e o sindicato dos trabalhadores do comércio, dos comerciários. Eles entraram num acordo e entenderam por bem fazer a transferência do feriado, que seria na sexta-feira, para o sábado, ou seja, eles aceitaram trabalhar sexta e folgar sábado, e sexta, parece, se eu não me engano, tem um horário reduzido para os trabalhadores do comércio. Então foi um acordo entre eles comunicaram à prefeitura e a gente não, por saber que foi um acordo, uma convenção, um acordo entre eles, entre o sindicato e a associação, a gente respeitou e está autorizando esse funcionamento na sexta e a suspensão das atividades do comércio no sábado. Aí, portanto, a questão da dengue a gente já falou. Só uma coisa para a gente finalizar, Júlio.
Só reiterando falando... para a Liliane aí que entrou, Sim. Liliane que entrou depois e falou sobre a questão da dengue. Eu já falei, Liliane, aqui nessa mesma entrevista, mas reiterar que a dengue é uma luta que a gente só vai vencer com a união e com a parceria e colaboração da população. Por que isso? Primeiro, o trabalho da prefeitura está sendo feito. A gente tem feito as visitas, tem tentado eliminar os focos de criação de criadouros da dengue. Só que, infelizmente, aquele larvicida, que é o produto que, quando os agentes de endemias colocam, quando vai na sua casa, coloca no tanque, coloca no caco de planta, coloca no vidro que está lá, um vaso de vidro que está lá no quintal jogado, em locais que podem acumular água e virar um criador do mosquito. Esse larvicida é um produto que só é fornecido pelo Ministério da Saúde, ou seja, pelo governo federal. E o governo federal não tem fornecido para as prefeituras e para os estados, tem deixado faltar esse larvicida, uma informação que pode ser comprovada aqui com a DIRI local. Pedi até a Ivanildo que investigasse isso e fizesse uma matéria depois sobre isso, para que a gente possa mostrar à população que o Ministério da Saúde, que o governo federal não tem repassado esse produto para as prefeituras. E a prefeitura, infelizmente, não pode comprar. É proibido a prefeitura comprar. Só o Ministério fornece. A prefeitura é responsável por ir nas casas, colocar esse produto e fazer esse controle. Quando não tem esse produto, o controle não é feito e aí a larva que poderia ser eliminada vira mosquito e aí fica mais difícil de combater. Mesmo assim, a prefeitura tem feito os bloqueios. O que é isso? É aqueles agentes que vão com aquelas máquinas nas costas, pulverizando áreas, pulverizando ruas com o inseticida, com veneno, para tentar matar o mosquito, já que não foi combatido a larva por falta do produto que o Ministério da Saúde não tem encaminhado. Esse trabalho tem sido feito, como eu falei, semana passada foi feito em alguns bairros, bairro de Santa Rita, loteamento de Santo Antônio, hoje está sendo feito no Cajueiro, em outros bairros. Bom, mais uma vez perdemos a conexão com o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro. A gente vai aguardar o restabelecimento do contato. Júlio já voltou aqui novamente. Exato. Então, para finalizar, dizer que realmente é uma luta que só vai ser vencida com a parceria da população, com o poder público, para o enfrentamento disso. E estamos pedindo e esperando para ver se o governo federal manda um larvicida para que a gente possa restabelecer esse trabalho de controle das larvas dos mosquitos. Pronto, está explicado, Liliane. Júlio, com relação ainda ao isolamento, para a gente estar finalizando, é claro que toda a população tem culpa no cartório, porque já está sendo esclarecido de não estarem em aglomerações e usarem máscaras. Mas o presidente, por exemplo, tem saído às ruas e tem não seguido as normas do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde, de manter as pessoas isoladas e sair com segurança. Isso também tem contribuído bastante no teu modo de ver para o aumento exponencial dos casos de coronavírus, do Covid-19 aqui no Brasil. São mais de 78 mil até ontem, né? Sem dúvida alguma, Evanildo. Eu acho que além das medidas do Ministério da Saúde e do governo federal não ter sido adotadas na proporção que precisam ser, do tamanho da gravidade dessa crise de saúde que está assolando o mundo todo, tanto é que, para você ter ideia, uma avaliação feita de todos os chefes de Estado, de todos os líderes nacionais, no mundo inteiro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ficou em último lugar como o mais ineficiente, como o menos competente no enfrentamento dessa crise de saúde que o mundo inteiro está passando. Então, de todo mundo democrático, Jair Bolsonaro ficou em último lugar. Por quê? Primeiro, as medidas são fracas, não têm sido adotadas medidas na proporção da gravidade que é a crise. Ele minimizou o tempo todo a crise, dizendo que era uma gripezinha, um resfriadinho, que já matou no Brasil mais de 5 mil pessoas, já contaminou quase 80 mil pessoas. Ou seja, ele menosprezou a crise, não está se preocupando com a vida do povo brasileiro. Em entrevista essa semana circulou aí amplamente as pessoas falando sobre as mortes e ele simplesmente respondeu: e daí? Imagine como é que um chefe, ninguém
que está na posição que ele está pode negligenciar uma coisa tão importante, tão grave como é essa crise de saúde que tem assolado o mundo inteiro. E não é por falta de aviso. Bom, novamente caiu a conexão com o Júlio, a gente aguarda o restabelecimento da conexão. A gente está falando pela internet, né? Júlio, por exemplo, está conectando com a gente pela internet, é natural que isso aconteça. Sim, como eu estava falando, ele podia ter se preparado melhor, porque antes de chegar ao Brasil, essa crise passou pela China, matou muita gente, pela Itália, matou muita gente, pela Espanha, pelos Estados Unidos, e ele podia ter se preparado melhor. Ao contrário disso, ele tentou negar a gravidade do fato, disse inclusive que não morreria nem 800 pessoas no Brasil. O enfrentamento é ruim, e o exemplo dele é pior ainda. Ele tem ido às ruas. A conexão não está ajudando não, a gente vai aguardar novamente o restabelecimento para a gente finalizar. Sim, Júlio, agora sim. Pronto, como eu estava falando, o presidente da República tem sido realmente negligente e ele podia ter se preparado melhor, porque essa crise passou pela China, morreu gente, passou pela Itália, morreu muita gente, pela Espanha, pelos Estados Unidos, e o Brasil podia ter se preparado melhor se tivéssemos um presidente responsável e que assumisse esse papel de liderança do enfrentamento dessa crise. Ao contrário disso, ele negligenciou, chamou de gripezinha, de resfriadinho, que não mataria nem 800 pessoas no Brasil, já passou de mais de 5 mil mortes no país inteiro. Infelizmente, mais gente vai morrer e a gente fica com esse sentimento de que enquanto os prefeitos e os governadores estão fazendo todo o trabalho, todo o esforço, tomando todas as medidas duras e difíceis de serem tomadas, o presidente da República está brincando com a vida das pessoas. E aí divide as opiniões. Enquanto o governador, o prefeito está falando uma coisa, o presidente da República está falando outra. É tudo que a gente não precisa nesse momento. A gente precisa de uma liderança que assuma o papel de direcionar o país, as medidas que precisam ser tomadas e que represente uma voz única no combate a essa pandemia. Não só dando exemplo, usando máscara, dizendo que é preciso isolar, de ficar em casa, mas garantindo as medidas para enfrentamento da crise de saúde, comprando equipamento, insumos, material e distribuindo para os estados e municípios, mas também garantindo as medidas duras de isolamento que precisam ser tomadas e representar uma voz serena, equilibrada, responsável e cuidadosa com a população. E não fazer o que ele está fazendo, menosprezando essa pandemia e, inclusive, menosprezando e dando pouca importância às mortes de milhares de pessoas que estão ocorrendo no país por conta do relaxamento e da falta de responsabilidade e compromisso na condução deste problema. Então, a gente está vendo aí muita gente morrendo, caixões sendo enterrados no atacado de forma coletiva em Manaus, já faltando leitos no Rio de Janeiro, em São Paulo da mesma forma, tendo que construir, ampliar cemitérios para acolher uma quantidade de mortos. É uma coisa muito séria, não pode ser negligenciada. A gente precisa da união de todos os líderes políticos desse país, colocar de lado. Eu tenho dito isso aqui em Amargosa, a gente tem tido dificuldades aqui com a oposição em Amargosa, que tem reprovado projetos, tem modificado projetos que eu encaminho para a Câmara para o enfrentamento da Covid, não tem ajudado em nada e, inclusive, espalhando notícias falsas nesse momento. Mas, mais uma vez, eu apelo não só para a oposição de Amargosa, mas apelo para o presidente da República que ele assuma esse papel de conduzir o país nesse momento, que é obrigação e responsabilidade dele, com uma fala séria, firme, segura, para conduzir o país e para poder mostrar às pessoas a gravidade dessa crise. É preciso que todo o executivo esteja em sintonia, né? Federal, estadual e municipal. E também os poderes se respeitem, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Júlio, só a gente passar uma pergunta aqui da Angeli Menezes de Amargosa. Aqui, Júlio, ao lado da minha casa tem uma poça que o proprietário não limpa, pois ela não mora aqui, me preocupo porque tenho criança em casa. Tem feito, Júlio, claro, a infraestrutura
tem feito a limpeza nas ruas, né? Fala um pouco desse trabalho tão importante, sobretudo agora com o número de casos de dengue que tem aumentado bastante, né? Sim, pedi aí a Angeli, né, que falou, que comunique, Angeli, ao setor de infraestrutura da Prefeitura e ao setor de endemias na Secretaria de Saúde. Você pode ligar para a Secretaria de Saúde que a gente vai fazer uma vistoria nesse terreno, passe o endereço direitinho que a gente vai fazer uma vistoria no terreno e ver se ele apresenta de fato algum risco. Se tiver, a gente mesmo pode adentrar, se for o caso, eu posso autorizar adentrar para poder fazer a limpeza se realmente de fato tiver lá algum criadouro do mosquito, tá bom? Então pode passar, a gente tem feito, Ivanildo, intensificado o trabalho de limpeza, mas de fato realmente é uma luta permanente, porque a gente sabe, muita gente acumula lixo onde não deveria, e também, às vezes, o próprio quintal, às vezes não é nem um quintal, Ivanildo, e às vezes a gente não enxerga. Tem gente até fazendo o seu trabalho, limpando o seu quintal, mas não enxerga. Olha a calha, olha a bica. Por exemplo, a gente tem feito nos prédios públicos esse trabalho de olhar as calhas, olhar as bicas, ver onde está amassado, onde acumula água, na feira e nos prédios públicos. É importante que as pessoas façam em suas casas também. Mais uma vez eu digo, esse é um movimento que depende de todos. Depende da Prefeitura, do Poder Público e depende da população também fazer o seu papel. Júlio, só para finalizar, Nana Queiroz está participando aqui, Marcelo Pinheiro, Fátima Oliveira, Zé Renato, prefeito de São Miguel também, Angeli já falei, a Libiane também, a Natalice Nascimento, Nalva Mercedes, Vane Santos, todo mundo participando. Angeli já agradeceu a tua resposta, Júlio. Obrigado a todos que participaram conosco. Júlio, deixa uma mensagem final para a população de Amargosa, principalmente dos cuidados que devemos ter nesse momento de pandemia. Obrigado, Ivanildo. Agradecer também a todos aí que nos acompanharam, a população de Amargosa que tem acompanhado e da região inteira. Mandar um abraço também para meu amigo aí, Zé Renato, prefeito de São Miguel, que é nosso vizinho e que também está enfrentando esse momento aí de forma firme. Todos os prefeitos estão passando por um momento muito difícil, muito delicado e sem dúvida alguma, aqueles que tomam as medidas duras, difíceis e enfrentam essa crise vão receber o reconhecimento da população e a colaboração da população. Então, Ivanildo, obrigado a você e deixar esse recado para que as pessoas colaborem. Ninguém hoje desconhece não só a gravidade do problema ou desconhece as medidas necessárias a serem tomadas. Isso está sendo divulgado amplamente, televisão, rádio, carro de som, internet, conversa com os amigos, autoridades, e é necessário que todas essas informações que estejam sendo passadas e sejam úteis para o combate à Covid, sejam absorvidas pela população e sejam colocadas em prática. A primeira delas e mais importante, ficar em casa. Não é o momento de passear, não é o momento de fazer festa, de aglomerar pessoas, de bater papo, de fazer visita. É momento de ficar em casa. Quem não pode ficar em casa, precisa trabalhar, precisa ir na rua resolver alguma coisa que seja estritamente necessário, que não pode deixar de ser feita, aí a gente realmente recomenda que quando for à rua ou precisa sair de casa, use máscara. A máscara hoje é o principal instrumento de prevenção para quem precisa ir para a rua. Quando você está de máscara e a outra pessoa que você está próximo está de máscara, a possibilidade de contaminação cai absurdamente para apenas 1,5%. Ou seja, de 100% cai para 1,5%. Então, é fundamental que as pessoas tomem esse cuidado. Higienize bem as mãos. Quando for na rua, evite conversar com as pessoas, pegar na mão, ter qualquer tipo de contato físico ou proximidade entre as pessoas. E quando retornar para casa, tomar os cuidados, tirar o sapato, usar álcool gel, ir direto, se possível, para o banho. Se não for possível para o banho, lavar bem as mãos com água e sabão, lavar o rosto. Então todos esses cuidados que estão sendo amplamente aí divulgados, tudo que entrar em sua casa, compras, qualquer tipo de produto ou equipamento que entrar em sua casa, higienize com álcool gel. Então é fundamental, ou com álcool borrife, álcool líquido. Então é fundamental que a gente tome todos os cuidados para se precaver da Covid-19. Deixar também um recado para a população de Amargosa ser parceira, colaborativa no enfrentamento também da dengue e da chikungunya, que é um papel de todos nós. Vamos limpar as casas, vamos olhar onde pode estar acumulando água, enquanto o Ministério da Saúde, o governo federal, não cumpre a sua obrigação de repassar o larvicida
para o combate da larva, é fundamental que a gente elimine o local onde essa larva pode estar. Então, já que não é possível hoje fazer com larvicida, porque o governo federal não manda o produto, a gente faz o nosso papel eliminando os possíveis criadouros do mosquito. Tá bom? Fica o recado, pedir a colaboração, a prefeitura continuará tomando todas as medidas necessárias, por mais duras que elas possam ser, a gente continuará tomando. Eu não vou arredar o pé 1 centímetro, 1 milímetro das medidas que precisam ser tomadas para resguardar a vida do povo de Amargosa. Paralelo a isso, também estamos preparados para, se porventura ocorrer algum caso, a gente acolher, fazer a assistência para que possa ser salvadas as vidas do povo de Amargosa e também dar assistência necessária para que as pessoas que porventura estejam passando dificuldades, sem ter condições de se alimentar, ninguém em Amargosa vai passar fome, a prefeitura vai garantir a alimentação para aqueles que porventura possam estar passando fome. Um abraço a você, Ivanildo, a todos os internautas que nos acompanharam e a todos que estão aí nessa luta, os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, a Guarda Municipal, os voluntários, as secretarias de saúde, educação, assistência, agricultura, governo, e todas as demais, administração e finanças, CEMOP, todas as secretarias e toda a população que está envolvida no enfrentamento dessa crise da saúde. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Dizer à população de Amargosa que nós estamos sempre à disposição de toda a população, informando e dando esclarecimentos. Boa sorte sempre, Júlio. Um abraço. Tchau.